Pessoal, então voltando, como que a gente desenvolveu o desenvolvimento da detecção e tratamento da Cândida? Então, como eu falei, é feito por métodos moleculares e a esperectometria de massa, MALDIF-TOF. No tratamento, são terapias combinadas, né? Então, estudos estão explorando o uso de terapias combinadas, onde 2 ou mais antifúngicos são usados simultaneamente para superar a resistência desse fungo. A gente também tem algumas terapias alternativas que também está focada em encontrar tratamentos alternativos, incluindo o uso de peptídeo, antimicrobianos, fagos ou terapia luz ultravioleta para eliminar esse fungo. Então, a gente observa que também o tratamento alternativo, como antimicrobiano, também é utilizado. Só que o que aconteceu com o nosso paciente do HGNI que eu estou focando? Ele já estava com SBL, Marza e acineto, só isso. Tá? Ou seja, esse paciente ele já vinha tomando antibiótico. Então, possivelmente não fez efeito contra a Cândida. Tá? Só para vocês entenderem a gravidade do problema. Tá? A diferença da Cândida auris, muitos perguntam qual é a diferença da outra Cândida. A Cândida, né, albicans, que são as mais frequentemente encontradas, né, em mulheres, tá? Ou pele e mucosa sem causar a doença, a Cândida auris ela tem um perfil patogênico distinto, onde uma das suas principais características alarmantes é a resistência das classes dos antifúngicos. Por isso que ela é um fungo notificável para a Anvisa, porque eu não tenho um antifúngico que elimine a Cândida, aonde as características que sublinham a importância da identificação rápida e precisa desse laboratório. É claro, repito mais uma vez, a nossa Cândida ela não foi rapidamente identificada, tá? Devido ao quê? A não suspeita de Cândida, porque não aparece a Cândida no nosso perfil de fungos da nossa unidade. Foi por uma consequência, uma solicitação do Dr. Roberto como a residente, onde esse paciente ele estava internado na enfermaria 33, tá? Onde ela solicitou e suspeitou de uma pneumonia fúngica ou de um quadro de tuberculose. Então, 2 exames foram solicitados, tá? Tanto para fungo quanto para BK. Por isso, a gente recebeu a ligação tá? no dia 17 deste mês, solicitando e falando sobre o caso. Tá? Então, a Cândida, ela afeta os humanos e é capaz de causar algumas infecções, desde condições mais leves na pele, até infecções invasivas graves. Quando esse fungo ele penetra na corrente sanguínea e desaba um quadro de infecção. E também em outros órgãos internos, como o coração, o cérebro. Tá? Essas infecções podem ser particularmente perigosas ou mesmo fatais. E esse fungo ele pode ser confundido com diversas doenças, como N outras, tá? Como a médica suspeitou de uma pneumonia fúngica. Eu não tenho como te descrever sinais e sintomas de Cândida auris, ok? Grupos de risco. Quem é o grupo de risco da Cândida? Primeiro, pacientes em unidade de terapia intensiva, UTI, que foi o caso do nosso paciente. Segundo, pessoas com catéteres venosos e outros dispositivos médicos. Por isso que a gente fala sobre o uso desnecessário, tá, de catéter venoso, como sonda vesical de demora, ok? Segundo ponto, indivíduos com históricos de cirurgias recentes. O nosso paciente também fez cirurgia recente. Ele fez, além de colocar uma GTT, ele também traqueostomizou. Pacientes com diabetes, pessoas com sistema imunológico comprometidos, incluindo aqueles que recebem quimioterapia ou transplante de órgãos. Tá? Esse fungo ele tem uma resistência antimicrobiana, tá? Onde é um fenômeno crescente e preocupante na área da medicina, porque, como eu falei, não se tem mais estudos na criação de outra família de antibióticos. Tá?
Este fungo ele emerge e destaca pela sua notável resistência a todas as classes de antifungos, tá? Criando complicação no seu tratamento. E os desafios do tratamento. Então, o tratamento de infecções por cândida é complexo devido à sua resistência a esses antifúngicos. E aí você me pergunta, como é que eu previno? Essa é a grande dúvida. Coisa que a gente vai abordar em alguns fatores, porque eu sempre falo do fator pessoal de insegurança. O que acontece no setor? Minha enfermeira lá, a rotina da emergência, ela quase teve um piripaque há pouco tempo. Por quê? O seu nível de estresse estava alto. Além disso, a gente entende que profissionais trabalham com raiva, muitos com estresse e outros que vêm de outros empregos. E isso aqui, pessoal, faz com que aconteçam falhas no nosso processo. O que são essas falhas? Falha de não lavagem das mãos ou de não colocação do equipamento de proteção individual, você fazer um procedimento correndo ou dar um banho no leito correndo, ou fazer qualquer outro tratamento para esse paciente sem a utilização do EPI. Então, pessoal, só para vocês conhecerem as etapas de transmissão, primeiramente, eles estão presentes na pele do paciente ou na superfície ao seu redor. Segundo, transferência das mãos dos profissionais através do contato com os pacientes ou com o ambiente. A gente tem e sabe, se entende-se, que a capacidade da cândida de sobreviver é grande, passa dos 6 meses, tá? E a omissão e inadequação de higiene das mãos também é um fator primordial na hora da prevenção. Hoje o nosso hospital ele não consegue bater a meta da Anvisa de higienização das mãos. Por quê? Porque os profissionais não lavam a mão e a limpeza, por sua parte, acaba errando em algum momento por não fazer suas rondas e não colocar o sabão. Mas já foi sinalizado que neste momento é preconizado todos os boxes, todos os setores terem sabão para os profissionais lavarem as mãos. É claro que a gente ainda tem alguns gargalos, a gente ainda está acertando, a gente já conversou com a limpeza, tivemos uma reunião, na verdade várias reuniões com a limpeza, incluindo esse ponto que não está sendo um pouco favorável. Ontem a nossa amiga Edilene, né, fez o levantamento de todos os dispensers que estavam faltando ou danificados. Infelizmente, tem profissionais que acabam danificando esses dispensers, então a gente tem que fazer a troca rapidamente, porque todos os profissionais precisam fazer higiene das mãos. Tá? O contato entre mãos contaminadas de profissionais com pacientes e objetos, então a gente solicita e rebate. O uso de luva ele não substitui a lavagem das mãos. É claro que a gente tem que usar luva, mas não substitui a lavagem das mãos, tá? Então a gente traz eu sempre trago essa foto nas palestras, nos treinamentos, que é onde a gente observa todo o leito do meu paciente contaminado e o profissional sem luva, sem nenhuma paramentação, acaba se contaminando. Tá? Onde a gente tem as mãos desse profissional contaminadas e a gente destaca a importância do uso dos EPIs. Tá? Então, o uso de luva. A gente sempre fala, trocar de luvas quando passar de um paciente para outro. E aí, o que você observa com isso aqui? A gente tem um perfil microbiológico dos CTIs. Então, o que eu observo no CTI 1? O leito 1, ele tem MARS, SBL e acineto. Na outra semana, o que o leito 2 tem? MARS, SBL e acineto, leito 3, MARS, SBL e acineto. O que aconteceu aí? Transmissão cruzada. O profissional, por muitas das vezes, não substituiu luva ou não se paramentou para entrar no leito e acabou contaminando o leito do outro. E aí, o que a CCH ela vai delimitar? A gente já está fazendo os quadros em todos os setores, tá? Já pedimos para fazer, para colocar nos setores específicos e pontos-chave que são as UTIs. Tá? E também a gente vai disponibilizar no corredor do centro cirúrgico o nosso perfil microbiológico e também os nossos indicadores, para vocês entenderem a gravidade dessas bactérias multiresistentes que percorrem no hospital. Hoje eu tenho a acineto, ela é quase resistente a tudo. É o pessoal do laboratório ali que não me deixa mentir. Eu já tem perfil de acineto que pega algumas medicações, mas eu já tive um perfil acineto que só era
sensível à polimixina B e amicacina, tá? O uso do avental, proteção de boca, nariz e olhos, a gente sempre reluta, e a gente vem na precaução padrão que já vem sendo preconizada desde quando a CCH implementou as medidas de precaução na nossa unidade. Então, por isso que a gente reluta, passa, fala da fiscalização. Segunda-feira a gente passou em todos os setores avisando que a fiscalização ia vir na quarta-feira. A gente avisou na terça, ficamos aqui fazendo vistoria até, se eu não me engano, eu sei daqui era 1h da manhã, e avisando os profissionais para passar para os colegas. O que a fiscalização fez? Você não sabe? Encontrou algumas irregularidades em alguns setores. É claro que as coordenações, elas trabalham ao máximo para que esses materiais e esse EPI cheguem aos senhores, mas a gente não consegue mudar cada profissional. Eu não consigo exigir que cada profissional utilize o seu material, mas cada um tem que ter a consciência entre si de que é uma bactéria, ou um fungo, ou até mesmo um vírus, ele pode se propagar em outros locais. A gente sai da unidade, observa profissionais saindo com a roupa da unidade. É claro que eu tenho que alertar os senhores, a roupa que os senhores trabalham aqui dentro, uma vez que vocês levam para a casa dos senhores e não lavam adequadamente, é igual na época do Covid. Tá? Muitos se preocuparam só na época do Covid, mas não, as bactérias de MDR também, tá? Que são as multiresistentes, elas também contaminam. Então, quem tem criança pequena em casa, ou tem um sobrinho ou um neto, eu sempre oriento. Um abraço, um beijo, utilize a roupa. E também não é justo você pegar sua roupa contaminada e levar para dentro de um ônibus ou para dentro de um Uber. Tá? Então, a gente fala da higienização das mãos, do uso do equipamento de proteção individual. A gente fala da higiene do ambiente, a gente já está cobrando muito a limpeza sobre a higiene dos ambientes. Volto a destacar, o hipoclorito a 1% é o único que elimina o fungo, mas eu não preciso colocar o hipoclorito a 1% em todo o local, tá ok? Porque o hipoclorito a 1% é corrosivo, tá? E a empresa já está fazendo a compra de outros produtos que não são totalmente corrosivos, tá? Ok? Então eu quero trazer essa frase para os senhores: as mesmas mãos que curam não podem ser as mãos que matam, tá? Os 5 momentos de higienização das mãos. Essa foto aqui, ela é lançada pela Anvisa, tá? Em um momento de grande alarde, não foi na época do Covid, essa foto já vinha sendo divulgada há muito tempo no lançamento do manual de higienização das mãos. E é uma brincadeira que eu sempre falo, lá em 1806, lá na Guerra da Crimeia com Florence, ela já falava que a lavagem das mãos reduzia. Então, desde 1806, a gente ainda vem conversando sobre a higienização das mãos. A gente chega no ano de 2024 com centenas de protocolos, com centenas de manuais para o profissional fazer o simples, lavar a mão. E a única prevenção para a Cândida nesse momento são 2. Lavar as mãos e entrar totalmente em precaução padrão. Lucas, e meu uniforme, o que eu faço quando eu chegar em casa? Você vai colocar na máquina de lavar. Vai lavar. Ponto. Não tem por que você, aqui no hospital, solicitar roupa para rouparia ou pijama cirúrgico para rouparia para botar por cima da sua roupa, porque também não adianta. Quando você tirar a roupa, você vai se contaminar. Então, assim, a gente fala da utilização do capote para entrar, então isso indica que você está o quê? Se você se paramentou corretamente, você está paramentado. Não tem para que você colocar outra roupa por baixo, porque essa roupa que você entrou, você vai desprezar. E se você tiver uma outra roupa por baixo, você ainda pode aumentar ainda o nível de contaminação ao seu redor. É claro que a gente tem algumas orientações para aqueles profissionais que estão de uso exclusivo desse paciente, que é não fazer o quê? Ficar sentado e localizado na copa ou na cozinha, batendo papo. Para esse profissional, não é que ele não tenha que fazer isso, mas dele sentar na cozinha, fazer outros procedimentos lá, isso eu já posso ter uma probabilidade de ter uma contaminação cruzada. Tá? Então a gente sempre fala da nossa NR32, que a gente já está exposto em todos os setores. Agora a cobrança vai ser maior, até porque nós fomos notificados, tá, pela Vigilância Sanitária de uso de
sapatos como Crocs. A gente foi notificado do uso de touca de pano. A gente foi notificado, entre outros fatores. Tá? Tinha profissional utilizando um capote rasgado. Não havia necessidade em algumas situações. Então, assim, eu sei que a conduta da vigilância era bater na reforma estrutural, isso a gente já sabia, porque a gente já está com o processo. Mas agora a vigilância bater na conduta dos nossos profissionais é complicado. A Gisele não está aqui, mas o pessoal que estava na reunião hoje não me deixa mentir. A gente apanhou e apanhou feio. Mas por quê? Uma conduta minha? Não. Todos os meus protocolos estavam corretos. Mas a gente apanhou por conta da conduta dos profissionais em certos aspectos. Pessoal, se algum setor estiver faltando hamper, se algum setor estiver faltando lixeira, é claro que a gente vai avaliar a condição de colocar a lixeira ou não, porque todos os profissionais estão lá pedir lixeira. A gente vai reavaliar cada caso, mas não há necessidade do pessoal jogar o material no chão. A gente foi notificado que tinha lençol no chão, material no chão. Então, assim, é muito triste. Tá? Nesse momento que a gente anda vivendo sobre esse fungo multiresistente. Então, pessoal, um outro ato que eu quero trazer para os senhores é o que a gente observa muito, sala vermelha, a gente observa muito no CTI, sala amarela, é um profissional totalmente paramentado e equipado, profissional perfeito. E vem um amigo curioso. O que é um amigo curioso? Fazendo o que aí? Precisando de ajuda? Aí nessa hora entra quem? A CCH, que tu tá ali do lado só olhando. E quando você bota a mão, eu chego. Isso já aconteceu em alguns setores. Aí a pessoa fala, nem encostei, tava nem aqui. Pô, tu tá ali do lado, quase com a mão no leito, sem luva, sem proteção nenhuma. É claro que sua mão vai sair contaminando o setor todo, isso é lógico, é fato. Tá ok? Condição insegura, a gente já fala, e o uso inadequado do jaleco, que é o mesmo uso inadequado, tá, das roupas dos senhores em alguns setores. Tá ok? O jaleco na rua não pode, está errado. E, pessoal, higienização dos materiais hospitalares. Outra coisa que não cabe ao pessoal do administrativo, mas cabe ao pessoal da enfermagem, que é o quê? Retirar o material para a limpeza, fazer higiene. A limpeza ela não vai fazer higiene dos materiais, com hipoclorito a 1% ou óxido de etileno, se os profissionais não retirarem os materiais e colocarem em um local reservado para poder fazer feita a higiene. Tá? Isso já foi conversado, a gente já está fazendo e reunindo com as coordenações para retirar esses materiais. A gente fala da higienização dos nossos materiais e do controle de medicamentos vencidos também. E aí, pessoal, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta